Porque eu sou professor de história, como vocês sabem, né? 20 anos em sala de aula, foi assim que sustentei meus filhos e foi com isso também que as minhas cordas vocais foram para o beleléu. É normal, dando tantas aulas por semana, dei muito tempo de aula dentro das prisões, nas favelas, em projetos de educação popular. Enfim, tenho uma paixão enorme pelo ensino da história e também trabalhei com alfabetização de adultos, com o método Paulo Freire. Eu tenho sido muito questionado, num bom debate, em bons lugares que vou, sobre a questão da escola sem partido, né? Por que eu estou falando isso? Você imagina alguém dando uma aula de história sobre o dia de hoje, sobre o 7 de setembro, sobre o processo de independência brasileira, né? O processo de independência brasileiro começa em 1808, com a vinda da família real portuguesa para cá, né, em função dos conflitos da era napoleônica, e a família real se estabelece aqui, tem toda uma questão envolvendo o Rio de Janeiro, mudanças profundas na cidade do Rio de Janeiro, com toda a família real chegando para cá. Imagina uma população de 50 mil habitantes, de repente 15 mil pessoas chegam de uma vez só. Você imagina uma aula de história diante dessa pedagogia proposta por esses que defendem uma escola sem partido. Primeiro, eu quero dizer que ninguém defende uma escola com um partido político. Ninguém defende que uma escola possa ter uma visão de um partido político. E não é isso, na verdade, que eles querem. Essa direita mais conservadora, quando vai falar sobre escola sem partido, na verdade eles querem uma escola totalitária, uma escola que não permita partes, uma escola que não permita a diferença, o valor das ideias, das opiniões, a divergência, o bom debate. Eles acham que tudo é doutrina de esquerda. É quase uma doença, é quase uma coisa, enfim, muito distante da realidade pedagógica das escolas. Imaginar que todo mundo que passa pela escola se recebe uma lavagem cerebral de esquerda, isso é quem ainda vive uma lógica de Guerra Fria, dos tempos da ditadura. Isso foi muito comum nos regimes totalitários, né, da Alemanha, da Itália, na década de 30, na Europa, que a primeira coisa que eles fizeram foi, daí o nome Estado totalitário, né, que é um todo, não permite as partes, não permite as diferenças. Você imagina uma aula de independência, o professor vai chegar e falar o quê? 7 de setembro, independência do Brasil, ponto, acabou a aula, né? Porque você não pode fazer nenhum questionamento sobre as correntes políticas, as forças políticas, a relação dos proprietários de terra, né? Como é que se dá isso, como é que é a primeira Constituição brasileira, quem vota, qual o percentual da população que vota, fazer um debate, fazer o aluno refletir, né? Imaginar o que é o voto censitário, o que é as mulheres não terem direito ao voto, né? Qual é o papel da mulher ali no Brasil Império, qual o papel da mulher na República, quando que a mulher ganha direito ao voto, isso não é importante, né? Enfim, mas essas reflexões todas estariam mortas, porque, segundo essa concepção da escola sem partido, que é uma visão muito tacanha do processo educativo, tudo se transforma num projeto de esquerda. Não, não é de esquerda. O projeto de reflexão, ele não é de esquerda, ele não é de direita, ele é um processo pedagógico transformador. A escola tem que ser o lugar das experiências de olhares, tem que ser olhar para aprender a ler o mundo, né? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Para fazer um contraponto ao deputado Marcelo Freixo, nós vamos iniciar com um vídeo de um professor que, com muita gentileza, aceita a divergência na sala de aula. Vamos ao vídeo. Isso! Para de falar dessa merda! Rafael! Para de falar dessa merda! Eu lutei muito para ter democracia nesse país. Levei porrada nas costas. Levei gás outro dia, várias vezes, para ter democracia nessa merda. E esse povo falando desse merda do Bolsonaro, que é um safado ladrão. A família dele triplicou o salário, triplicou tudo que ele tinha em menos de 6 anos. Como que fala em universidade? O cara que é homofóbico, não gosta de pobre, não gosta de negro. Pega aí, nem o que era Hitler na Alemanha. Esse cara é um Hitlerzinho, safado, ordinário. Presta atenção na história. Vocês querem o quê? Ser dominado? Chicote nas costas? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem? Eu tô perguntando. Ninguém tá falando nada. Vai, minha sala de aula. Falou, vai levar menos 2 pontos. É isso. Bom, meu amigo, o que ele diz que não existe, nós estamos mostrando aí um professor. Isso foi em 2018, quando Bolsonaro ainda era candidato. Bom, eu gostaria de colocar aqui
Daqui a pouco a gente fala sobre a questão da constitucionalidade da escola sem partido, porém, o desconforto do deputado ao tratar de doutrinação, né? Na verdade, a esquerda quer uma visão única na sala de aula, de não falar em política partidária. Eu chamo a atenção que em 3 ou 4 anos nós tínhamos uma série na Fox chamada Light Me, né? Minta para mim, mais ou menos uma tradução do inglês para o português, onde o psicanalista ajudava as forças policiais, eu acho que era o FBI, para detectar mentiras de testemunhas, vítimas e até de criminosos. Não estou chamando o deputado de criminoso, nem dizer que ele estava mentindo. O que eu digo para o meu amigo é que quando ele diz que não tem doutrinação, ele não consegue olhar como eu estou olhando aqui para a câmera. O que mostra, ou que evidencia um desconforto. E a cena nos mostrou que não é bem assim. Mas eu tenho mais. Apesar do Supremo Tribunal Federal considerar que é inconstitucional, né, em 21 de agosto, nós não podemos mais tratar, não há como escola sem partido. O que nós podemos exigir é, através do processo legislativo, que haja as duas partes na escola. Vou dar um exemplo concreto. O professor de esquerda vai contar a história do Brasil. Parabéns, deixa ele falar do jeito que ele quer. Vamos ter um espaço para um professor de direita contar a sua versão. Simples, diferente do que ele diz verbalmente, que a tolerância com opiniões diferentes não tem, porque eles são lacradores. A patrulha da lacração, nós queremos as duas partes. O democrata, o conservador, convive com as duas partes. Sua Excelência que tem muita dificuldade, né? Essa expressão vem do direito romano. Ouça-se também a outra parte. Então, essa verborragia amistosa não convence no seu discurso a quem conhece o dia a dia na sala de aula. É isso que eu queria dizer. Um forte abraço. Fiquem com Deus.